Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Vem pra IBD. A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E nesta podcast de hoje nós comentaremos a lição 7, lições bíblicas jovens. Tem como título a nossa lição desta semana, Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Então esta lição é a qual nós estudaremos esta semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar esta podcast, meus amados irmãos, com os seus alunos, com a sua igreja, com os professores da classe de jovens. Não se esqueça também que na descrição dessa podcast, meus irmãos, nós temos um link que dá acesso ao teste online. Teste este, fácil, rápido e simples. Os irmãos vão clicar no link e serão direcionados a uma página que abrirá um teste rápido, simples e fácil, como eu falei. Lição de número 7, Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Então, nesta lição de número 7, nós vamos falar sobre Jezabel, que é um exemplo mau, um exemplo a não ser seguido. Neste trimestre, estamos estudando os maus e os bons exemplos da Bíblia, através dos homens e mulheres. E nesta lição 7, nós vamos falar de Jezabel, que é essa mulher que foi um mau exemplo, fazendo a diferença para o mal. Foi a única diferença que ela fez, foi para o mal. Então vamos lá, meu irmão. Jezabel, quando a gente vai ler as escrituras sagradas, percebe-se que ela é uma mulher da Fenícia. Ela é uma mulher de origem fenícia. E esse povo fenício é aquele povo, meus irmãos, que ao invés de adorarem a Deus, eles elegeram para si um Deus. E o seu Deus era o Deus Baal. Era o Deus ao qual eles elegeram para si e fizeram do culto a ele a sua manifestação de fé. Então a fé do povo fenício estava no Deus Baal. E Jezabel era uma devota desse Deus. Então esta era a fé de Jezabel. A fé de Jezabel estava voltada para este Deus, que tinha por nome Baal. Então, meus irmãos, os fenícios, de onde Jezabel procediam, criam em deuses que existiam na mente dos seus adoradores, mas que não eram reais. Isso é interessante de a gente perceber. Então, ela era uma mulher fiel ao culto a Baal, e ela era tão fiel ao culto a Baal que quando ela se casou com o rei de Israel, com o rei Acabe, ela não titubeou, ela não pensou duas vezes em fazer com que a religião de adoração a Baal se tornasse a religião principal em Israel. Ela levou o quê? A idolatria ao reino de Israel no período do rei Acabe. Era uma mulher ímpia, idólatra, que era perversa, ela só fazia diferença para o mal. E tudo isso aconteceu por causa de um casamento, um casamento fora da vontade de Deus, porque Acabe se casou com uma estrangeira, que era uma mulher fenícia, e não com uma mulher dentre o povo de Deus. Ele escolheu uma mulher de fora e, além de tudo, uma ímpia, uma idólatra, que foi o fracasso e a ruína de sua vida. Por quê? Porque quando Acabe se casou, ele se casou com Jezabel,
que era filha de um rei pagão, porque o pai dela era pagão, a família dela era toda pagã. Aí Jezabel vem e influencia, meu irmão. Ela influencia fortemente um homem que já não temia ao Senhor, porque Acabe não temia ao Senhor para fazer tudo aquilo que ele fez e deixou de fazer. Era um homem que não tinha o temor de Deus. Era um homem que não tinha Deus em sua vida, mas ele se esqueceu que ele estava na frente de uma nação a qual Deus escolhera, uma nação a qual Deus tirou com braço forte do Egito, tirou ali do jugo do faraó. Foi Deus, o povo era dele. E Acabe não se titubeou em aceitar, em acatar tudo aquilo que aquela mulher solicitou. E foi isso que aconteceu. Este casamento misto, que Deus não preconizava isso em sua lei, porque o povo de Deus, os judeus, tinham que se casar com os judeus e as mulheres judias tinham que se casar com os judeus. E eles ali manterem a sua originalidade. E isto desde o tempo de Esdras e Neemias vem se batendo nisso. Quando o povo começou a se misturar com as nações ao seu redor, Deus vem e traz uma mensagem através de Neemias e também de Esdras para mostrar ao povo que o povo não se misturasse com os povos ao seu redor. E Acabe agora não se dá conta disso e se casa com essa mulher pagã, essa mulher ímpia. E através dessa mulher que exerceu grande influência no reino, talvez o Acabe fosse apenas um fantoche dela, porque se a gente perceber direitinho, nas entrelinhas das escrituras sagradas, quem reinava era Jezabel. Ela que tomava frente, ela que fazia e desfazia, ela que assinava, pegava o sinete real e fazia ali como se fosse a assinatura do rei. Ela tomava frente sem consultar ao rei Acabe. E com tudo isto ela conseguiu levar idolatria a Israel, meus irmãos. Que tremenda foi esta idolatria que levou ao povo. E naquele cenário aparece o profeta Elias, naquela batalha do Carmelo, uma das mais conhecidas nas escrituras sagradas, quando ele reúne ali os 850 profetas, sacerdotes de Baal e Astarote, eu acho que o nome do outro deus era este, mas vamos deixar como fosse como os profetas de Baal ali. E Jezabel não sabe desse embate, mas o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. E como nós sabemos a história, Deus responde com fogo. E ao final daquilo, Elias manda matar todos aqueles sacerdotes de Baal. E quando isso chega ao ouvido de Jezabel, ela manda um recado para Elias dizendo que este homem, a esta hora, amanhã não estará vivo. É quando Elias se sai dali e vai se esconder e vai viver ali afastado do reino. Mas essa mulher que levou tantos profetas pagãos para a terra de Israel, foi esta mulher, meu irmão, que influenciou o reino, influenciou o rei, fez tudo para que o povo se voltasse contra o verdadeiro Deus, que não adorasse o verdadeiro Deus, mas que se voltasse agora para o Deus fenício. O Deus, não vamos falar nem o Deus fenício, o Deus que os fenícios adotaram para si como Deus. E era uma coisa, meus irmãos, pecaminosa de tal ponto, porque os cultos a esses deuses, porque Baal é um deus cananeu, a adoração a esses deuses era seguido de tudo, de bebedices, de prostituição, de atos libidinosos, tudo aquilo que vem ferir a integridade do crente, do homem de Deus, a integridade do judeu, vamos falar assim, naquela época ali, do judeu, e hoje do crente. E tudo isso influência do maligno, para tentar fazer com que o povo se desvie e não ande conforme os preceitos divinos.
E esta mulher foi um instrumento de Satanás para tentar fazer com que o povo não chegasse ao seu destino final, que era o quê? Preservar a adoração ao verdadeiro Deus, honrar o verdadeiro Deus, testemunhar do verdadeiro Deus. E esta mulher também, meus irmãos, ela matou muitos profetas de Deus. Ela matou. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Ela perseguia. Ela matava os profetas de Deus. Ela perseguia. E não é à toa que Elias foge. Por quê? Porque ela diz: amanhã, por essa hora, este homem estará morto. Então, quando ela falava, ela certamente correria atrás para fazer com que o que ela falasse fosse cumprido ao pé da letra. E Elias sabia disso. Mas era uma mulher ímpia, que não tinha Deus no coração. Estava levando o povo a cair em pecado. Pecado de idolatria, de impurezas sexuais, de pecados contra o seu próprio corpo. E foi isso que essa mulher fez. Outra parte bastante conhecida da história de Jezabel, que nós estudamos, que quando lemos a Escritura Sagrada percebemos, é o seu caso de Acabe com o homem fiel a Deus chamado Nabote. Porque além de tudo, Acabe era mimado. Era mimado por quê? Porque ele queria comprar uma vinha que estava ali vizinha ao seu castelo. E esta vinha era deste homem chamado Nabote. Só que Nabote tinha essa vinha que era, vamos falar que era herança de família. Era passada de pai para filho e assim ia se propagando. E Acabe vai e oferece um dinheiro, mas Nabote não vende. Porque Nabote não está interessado no dinheiro. Porque talvez até aquela vinha valesse bem menos do que foi oferecido, mas o valor sentimental que aquele homem tinha pelas plantações, aquelas terras ali que lhe pertenciam, era demais, porque era de família, dali tirava sustento. E Acabe poderia pegar qualquer outro lugar e construir sua vinha, ele era o rei, meu irmão. Mas ele fica mocorongo, fica cabisbaixo, e a sua esposa, que nada de bom tinha, era uma filha de Belial, percebe aquilo e pergunta: por que tu estás abatido? Não, que Nabote lá não quer vender a vinha dele para mim. E tem isso e tem aquilo, eu queria tanto aquela vinha. Por que tu estás se abatendo, rei? Tu é o rei. Era como parafraseando Jezabel, tu é o rei, tu pode. Não te preocupa não que eu vou resolver esse problema. E ela arma uma armadilha para Nabote e sua família, meu irmão. Era uma mulher traiçoeira, audaciosa. Uma mulher sem escrúpulos nenhum. E ela faz aquilo tudo e paga testemunhos falsos para falarem mal, testemunharem contra Nabote. E Nabote vem a morrer, meu irmão. Nabote morre, um inocente morre para satisfazer o desejo de um rei, que de rei só tinha um nome, mas era capacho da sua esposa Jezabel, a qual fazia e desfazia o que bem lhe apraz no reino. Mas Nabote morreu. E Acabe nem se preocupa em saber como foi que ele morreu, por que que ele morreu, ele adoeceu, ele não se preocupa nisso. O que ele quer saber é de ter a vinha para si. Mas quando ele vai para aquela vinha, tanto ele, quando vai para aquela vinha, encontra o profeta ali de Deus, o homem de Deus, que traz a mensagem para ele, que naquela vinha ali, tudo aquilo que ele fez, o profeta vem e entrega a mensagem de Deus, tanto profetizando o fim de Jezabel, o que iria acontecer com ela e o que iria acontecer com o rei Acabe. E foi um triste fim, meu irmão, para Jezabel. Foi um triste fim mesmo.
Porque, além de tudo, ela queria destruir Elias. Ela quis de tudo para destruir Elias, mas não conseguiu, porque Deus era com Elias. Mas ela teve um triste fim. E que triste fim foi esse? Jeú é o homem que é levantado por Deus para fazer com que se cumprisse o juízo de Deus na vida da família de Acabe. E Deus levanta Jeú. Jeú é ungido rei. E quando Jeú está partindo e chega no castelo, encontra aquela mulher em cima da varanda, lá no alpendre. E Jeú é como se eu perguntasse: quem é comigo? Porque agora eu sou o rei. Quem manda sou eu. E para os irmãos terem uma ideia, certamente aquela mulher não era estimada entre os empregados ali do palácio. Uma mulher ruim, perversa. E quando Jeú entra, começa a falar, vem um empregado do palácio e pega Jezabel e a lança do terraço lá do palácio abaixo, de uma altura imensa, que ela vem e se espatafa no chão e morre. E aquilo que o profeta tinha profetizado aconteceu. Que os cães vêm, meu irmão, e comem o corpo daquela mulher como se fosse ração. De coisa horrível e tremenda. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E ela foi morta segundo a palavra de Deus. É o julgamento divino agora que veio sobre a vida de Jezabel e de Acabe. Por quê? Porque Deus já tinha levantado outro rei, que era Jeú. E Eliseu vai lá e ungiu a Jeú. E o Jeú agora vem e vem tomar posse daquilo que Deus tem lhe dado. Mas sobre o direcionamento de Deus. Isto é bom e importante frisar que quando Jeú vem, é para cumprir aquilo que Deus já havia determinado sobre a vida de Jezabel e de sua família. Então Jezabel, meus amados irmãos, é uma pessoa que não se deve seguir o exemplo, porque ela fez a diferença sim, mas fez a diferença para o mal. Ela influenciou o reino para o mal. Ela influenciou Acabe para o mal. Derramou sangue inocente. Tudo isto foi esta mulher que ameaçava, matava, promoveu e fundou a adoração a Baal naquele reino ali do norte chamado Israel. Mas Deus, com sua potente mão, teve misericórdia do seu povo. Embora depois de tudo isso o povo venha ser levado ao cativeiro, mas Deus vem e resgata o povo. Para que o povo venha a andar em comunhão, a viver com Deus. E tudo isto é para que nós hoje aprendamos. Com Jezabel, que um exemplo aqui não venha a ser seguido. Jezabel é um exemplo que não venha a ser seguido. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Continue, meus irmãos, nos acompanhando, escutando nossos podcasts, compartilhando os nossos podcasts com os jovens da sua igreja. Não deixe, meus irmãos, isso é importantíssimo. O teste online, nós temos um teste online na descrição deste vídeo. Compartilhe o teste online. Também dá para imprimir. Nós fornecemos o PDF dele aí, os irmãos podem baixar, imprimir e levarem para a sala de aula, darem a aula e no final aplicarem um teste online. Isso vai estimular os jovens a lerem a lição bíblica, a estudarem, para que cresçam tanto no conhecimento quanto na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e continue nos acompanhando, irmãos. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima podcast da nossa lição de número 8. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo.